Olá, pessoal. Boa noite. Tudo bem com vocês? Bem-vindos aqui a uma aula aqui da nossa semana do passo a passo para você ser aprovado na UAB. Para quem não me conhece, eu sou a professora Sandra Medeiros, tá? E aqui nessa nossa segunda aula desta semana do passo a passo de como você ser aprovado na OAB, no primeiro momento eu vou estar mostrando para você em forma de checklist o que você precisa fazer para poder ser aprovado. Em um segundo momento, eu vou estar conversando com vocês e explicando aqui quais os artigos da Constituição Federal que são imprescindíveis no seu estudo de direito constitucional. Então, esse vai ser o objetivo da nossa aula hoje. Então, para que a gente possa ser aprovado na OAB, qual que é a primeira coisa que a gente deve fazer? Resolver questões, muitas questões. Tá? Na resolução das questões, a gente não deve resolver essas questões de forma superficial. Por quê? Porque resolver questões para ser aprovado na OAB tem uma importância muito grande. E, normalmente, quando a gente sai da faculdade, a maioria de nós não sai preparado para fazer a prova da OAB. Então, é necessário a gente criar intimidade com a banca examinadora. É aquilo que eu falei para vocês na nossa primeira aula. É melhor a gente conhecer o inimigo para quê? Para a gente aprender o jogo dele. E como que nós vamos nos adaptar? Como que a gente vai criar essa intimidade com a banca examinadora? É justamente resolvendo questões. É importante que a gente se acostume com o tamanho do enunciado, a quantidade de alternativa e a forma como a banca vai abordar cada tema, tá? E, além disso, também, você tem que buscar identificar o que é mais cobrado na prova. E quando eu resolvo as questões, eu também identifico quais são os meus pontos fracos, ou seja, aonde que eu erro mais. Por isso que aqui no meu método, o que eu indico? Eu indico que quando você estiver resolvendo questões, você tenha do seu lado um caderninho que eu chamo caderno de erros. Para quê? Para você ir anotando os seus erros. Com qual objetivo? Para que você depois, quando terminar de resolver as questões, corrigir, fundamentar. Quando eu falo que é importante resolver questões, gente, esta resolução de questões tem que ser uma coisa aprofundada, ou seja, quando eu digo da questão 5 que o correto é a letra B, por que é a letra B? Aonde que está o fundamento, tá? E quando eu erro, eu tenho que identificar o porquê que eu errei. Se o desconhecimento é da lei, ou se o desconhecimento que me levou ao erro é da doutrina. E aí, imediatamente, eu tenho que retomar essa questão para sanar o meu desconhecimento, e aí, só então, eu ir para o estudo seguinte, tá? Isso é muito importante. As questões que são cobradas pela FGV estão cada vez ficando mais difíceis. E é claro que a FGV, ela escolhe algumas disciplinas para poder complicar em cada prova. Por exemplo, na última prova, ela complicou por demais as questões de direito processual civil. Então, o que acontece? Se você treina o suficiente, o jogo fica fácil, tá? E todas as vezes que você for resolver questões, tenha sempre do seu lado a legislação, o vade-mecum, né, que todos nós já conhecemos, que é aquele livro que contém os códigos, contém a Constituição e contém também as leis dispersas. Por quê? Porque eu já identifiquei que mais de 80% da prova é fundamentada na lei seca. Aliás, no último exame, gente, mais de 90% das questões foi fundamentada na lei seca, tá? Então, não basta você decorar a letra da lei. O que você tem que fazer? Você tem que desenvolver o raciocínio.
e interpretar o que a questão diz. E isso a gente só consegue treinando. É o treino que nos leva à excelência de qualquer área. Então, eu quero passar no exame de ordem. O que eu tenho que fazer? Treinar o máximo de questões possíveis. Mas treinar isso de forma consciente, fundamentando as respostas, identificando os erros, bem como o que te levou a errar. Quais são os temas que hoje eu entendo que estão em alta na prova da UAB? E por que eu trouxe isso aqui? Porque esses temas que eu considero extremamente relevantes, eles têm que estar na sua última revisão. Sabe aquela última semana que a gente tira a força lá do fundo? Então, é nesta última semana você obrigatoriamente vai ter que fazer a revisão desses temas. Em ética, quais são os temas que eu considero que estão em alta, que a FGV anda cobrando ultimamente? Atividades da advocacia, sociedades de advogados e processo administrativo disciplinar. Em constitucional, direitos e garantias fundamentais, defesa do Estado e ordem social. São temas importantíssimos. Administrativo, agentes públicos, intervenção do Estado na propriedade, licitação e improbidade administrativa. Em tributário, espécies tributárias, responsabilidade tributária, os impostos em espécies, mas principalmente os impostos federais e os impostos municipais. Gente, eu não estou pedindo para que você, na última semana que antecede o exame, faça a revisão de todo o conteúdo que você estudou nos 5 anos da sua faculdade. Não. Eu já disse para você na nossa primeira aula aqui da semana do passo a passo que eu priorizo 11 disciplinas que eu dividi nos grupos A e B. As disciplinas do grupo C, como eu falei para vocês na primeira aula, não é que a gente não vai estudá-las, mas nós não vamos investir toda a nossa energia naquelas disciplinas. Por quê? Porque são menos questões que caem, tá? Então, na última semana, você tem que fazer o esforço para revisar esses temas que eu estou indicando aqui destas disciplinas. Direito civil, o que você vai revisar? Contratos em espécie, responsabilidade civil e sucessão testamentária. Processo civil, execução, recursos em espécie e procedimentos em espécie. Penal, das penas, fato típico e crimes contra o patrimônio. É o que é mais cobrado, né? A FGV anda gostando bastante desses temas aqui. Processo penal, das provas, prisões e recursos. Trabalho, contrato de trabalho, alteração do contrato do trabalho e remuneração. Processo do trabalho, recursos, todos os recursos e execução. Empresarial, direito societário, títulos de crédito, falência e recuperação judicial. Aliás, a prova de direito empresarial, a última também, estava bem difícil, tá? E aí, olha só, quando eu falo que você tem que ler a lei seca, estudar a lei seca, entenda. Ler não quer dizer estudar. Não adianta você estabelecer metas de leitura sem o objetivo. O que você vai ter que estudar? Você vai ter que estudar a lei de acordo com o tema que é proposto. No meu método, eu proponho um cronograma de estudos em que eu divido por dia para você estudar 2 disciplinas. E a cada dia eu vou determinando quais os artigos da lei seca que você tem que estudar. Quais os temas que você tem que estudar? E quando eu falo de que ler não é sinônimo de estudar, o que é estudar? Estudar é você entender o significado, o texto do artigo e saber como que isso é cobrado na prática. É por isso que depois que eu estudo a lei,
eu faço uma revisão do que eu estudei. Em seguida, eu vou resolver questões das provas anteriores, porque a resolução das questões é a prática, é resolvendo os exercícios, é resolvendo as questões das provas anteriores, que você vai identificar como a banca cobra o tema, tá? Bom, nesse seu estudo da lei seca, o que você deve fazer? Você tem que esquematizar os artigos que mais caem e aqueles que você tem medo de errar ou que você tem medo de esquecer. Faça um esqueminha em forma de organograma. Faça isso no post-it, que fica pequenininho e você vai colando na parede, na frente do computador, na frente do espelho, na porta da geladeira, que são os locais que você mais frequenta na sua casa. E é claro que a gente tem que fazer a revisão sempre dos artigos que são mais cobrados. Para quê? Quanto mais eu reviso, mais o meu cérebro vai assimilando e menos eu corro o risco de, no dia da prova, não me lembrar se aquele artigo for cobrado. Uma outra sugestão que eu estou te dando aqui nesse checklist para que você seja aprovado na UAB. Você tem que construir o seu material de revisão. Eu sempre falo isso para os meus mentorandos. Olha, você está estudando, tenha do lado ou um post-it ou um caderninho em que você vai ali fazer o seu resumo. Por que eu tenho que ter o meu material de revisão? Porque é um material mais enxuto. Aquele resumo que eu peço para você fazer, ele tem um objetivo. Qual que é o objetivo dele? É eu revisar, tá? E esse material de revisão que a gente faz ali por meio de um resumo, ele tem que ser enxuto. Para que ele seja enxuto, é até bom que você use um post-it, porque o post-it é pequenininho, então você vai limitando o espaço. Por quê? Gente, na boa, se você fizer um cadernão de resumo, que você chama de resumo, que tem 100 páginas, sabe que dia que você vai ler ele? Nunca. Então, a ideia é que esse resuminho que você construa, ele sirva como seu material de revisão. E aí, por consequente, ele tem que ser um material enxuto, direcionado às suas dificuldades. Ali você vai anotar o que você tem medo de esquecer, o que você tem mais dificuldade de assimilar. Você também vai anotar aqueles erros que você teve durante a resolução das questões. Isso vai facilitar demais a sua revisão, tá? Bom, eu já disse para você que esse material ele é mais eficaz se ele for pequenininho. É importante que você não copie palavra do texto, mas que você use as suas próprias palavras, ou seja, você interprete, porque quando eu interpreto, eu forço mais o meu cérebro, o meu raciocínio, e isso faz com que eu também aprenda e apreenda mais, tá? Esse é o material que eu considero mais eficaz para que você possa fazer a sua revisão. Bom, se lembra que na primeira aula eu disse para vocês que nem sempre quem passa numa prova dessa é quem estudou mais, até porque a prova da UAB não é só sobre você saber o conteúdo, mas o conteúdo é 30%, 40% gestão emocional e os outros 30% é o quê? Você ter estratégia. Então, você tem que ter uma estratégia para estudar, uma estratégia e um método. Dentro do meu método, por exemplo, eu uso como estratégia priorizar a revisão constante. Inicialmente, o que eu sugiro aos meus mentorandos? Fazer revisões diárias. Depois de um estudo de uma semana, eu vou espaçando as revisões para semanas, revisões semanais. Depois de 15 dias, eu vou espaçando essas revisões agora para serem feitas mensalmente. A revisão é importante por quê? Porque você fica em contato com o conteúdo que você estudou, tá? E com isso você não esquece. Você revisa
o material que você já estudou, e com isso você vai acionando o seu cérebro para que ele possa assimilar aquele conteúdo de forma mais eficiente. Por isso que a revisão não só é importante, mas é muito bom também para que você tenha um aproveitamento excelente na sua prova, tá? Você lembra que eu falei na primeira aula que tem gente que acha que vai passar na OAB sentado na frente do computador, do celular ou do iPad assistindo videoaulas. As videoaulas e as teorias, eu vou usar mão delas somente se for necessário. Por exemplo, você for resolver uma questão de controle de constitucionalidade. E aí você não entendeu direito o que é controle concentrado. Aí tudo bem, vale a pena você retomar o estudo do controle concentrado numa videoaula ou em um livro. Mas você não ache que você vai passar no exame da ordem se você pegar e estudar, ler todo um livro de Alexandre de Moraes, ler todo um livro aqui de direito penal. Não, você já leu doutrina o suficiente durante a sua faculdade nesse período de 5 anos. Agora, a videoaula vai ser a sua última cartada. É só se você, de fato, tiver necessidade, tá? Quando o seu rendimento na resolução das questões for ruim, aí você percebe que você precisa de estudar um pouco mais uma doutrina, assistir uma videoaula, aí você vai pegar aquela videoaula ou aquela doutrina pontualmente. Por exemplo, eu peguei o livro, eu vou estudar aqui controle de constitucionalidade concentrado. Por isso que é importante você resolver questões. Por quê? Porque as questões também, elas mostram para você aonde que está a sua dificuldade. Então, você vai abrir um livro ou vai assistir uma videoaula de forma pontual, sabendo aonde é o seu ponto fraco, tá? Posso usar essa videoaula também quando for um tema que eu tenho muita dificuldade de aprender. Olha, Sandra, então, licitações, eu leio a lei de licitações, aí vou para as questões, erro demais, ou seja, esse trem não entra na minha cabeça, ok. Aí, nesse caso, talvez seja uma boa, sim, você pegar uma videoaula pontual que vai te falar apenas de licitação. E, claro, se você tiver um tempo a mais, você pode pegar uma videoaula de algum dos temas que eu indiquei aqui anteriormente, que são temas, de acordo com o meu ponto de vista, de maior incidência, tá? Na sua prova aqui para a OAB. Bom, por que eu digo que a videoaula não é tão eficiente? Porque se você lê a doutrina ou assistir a videoaula cansado, depois de um dia todo de trabalho, isso não vai ser nada produtivo. Daqui a pouco você está caindo em cima do teclado do computador. Então, esse método que eu proponho, que é o método inverso, ou seja, eu leio a lei seca, resolvo questões, e só vou na doutrina ou na videoaula se eu identificar pontualmente uma dificuldade, é isso que eu chamo de método inverso. Isso vai fazer com que o meu estudo ele se torne muito mais produtivo e objetivo. Diferente de você falar assim, eu sou ruim em constitucional, mas você nem fez questão para saber exatamente em que você é ruim. Vou pegar o livro aqui do José Afonso da Silva e você lê o livro de cabo a rabo. Não, isso não é nada produtivo. Primeiro, porque você não tem tempo para ficar lendo um livro inteiro agora, há 3 meses da prova. Depois, você vai estar cansado, daqui a pouco, você vai estar dormindo e você não está mais entendendo nada do que você está lendo. Assistir videoaula, então, aí que é passivo mesmo, porque eu estou sentada aqui na cadeira, ligo o meu computador e boto aquela aulinha lá do YouTube para rolar. Daqui a pouco eu estou dormindo. Ou seja, esse estudo passivo, você tem que evitar aqui na sua preparação para a OAB, tá? Quanto mais você desenvolver um estudo ativo aqui, melhor será a sua produtividade e mais eficiente. Fazer simulados. Simulados também faz parte aqui do nosso treinamento para esta prova. Os simulados, eles devem ser feitos com frequência.
Quando você fizer um simulado, quando você faz um simulado, você está treinando o tempo real da prova. A prova dura 5 horas. Então, eu vou fazer um simulado ali de 80 questões para ver quanto tempo eu vou gastar em cada matéria, quanto tempo eu vou gastar para resolver a prova. Então, com isso, você treina o tempo real, você treina estratégias de fazer a prova, e eu sempre sugiro o seguinte: quando você for fazer a prova da UAB, comece pelas questões mais fáceis. Comece por aquilo que você tem maior dificuldade, por aquilo que você tem maior facilidade, desculpa, não é dificuldade, por aquilo que eu tenho mais facilidade, aquilo que eu gosto mais, aquilo que eu sei mais. Deixa o que é mais difícil para o final. Por quê? Porque você já garante os pontos daquelas disciplinas que com certeza você tem maior facilidade e que você confia ali no seu aprendizado, tá? Fazer simulados, como eu falei, ajuda a treinar o seu tempo de prova e vai te trazer maior segurança e confiança com os resultados que você vai obter. Gente, e é muito normal. No primeiro simulado, nossa, deu ruim, acertei 30 questões. Ok. As que você errou, você tem que fazer uma correção aprofundada. O que é correção aprofundada? Você identificar o erro foi em razão de quê? Eu não sei a lei, eu não sei a doutrina. Então, é importante fazer essa correção com a lei seca do lado, anotando no seu resuminho e no seu caderno de erros, tá? Para quê? Para depois você retomar esse estudo. Então, isso é estudo ativo. Não é só pegar o gabarito, primeiro, B, ixi, errei. Errei por quê? O ideal é que você analise item por item. Por quê? Na medida em que eu analiso item por item da questão, eu vou identificando o porquê, tá? Ai, fiz para interromper aqui, peraí. Eu vou identificando o porquê eu errei. Então, você vai corrigir as suas questões de forma aprofundada, buscando o que você errou, se a sua falta de conhecimento é de doutrina, se a sua falta de conhecimento é da lei seca. E aí, minha gente, tem que, se for da doutrina, pontualmente tem que retomar ali o estudo da doutrina, tá? Aqui sim vale a pena uma videoaula, neste caso. Fora disso, não vale a pena você comprar um cursinho com 300 videoaulas, faltando 3 meses para a prova. O seu aproveitamento é zero. Então, o que eu sugiro no meu método? Leia a lei seca, fazendo um resuminho pequenininho, com espaço limitado, resolver questões anteriores com seu caderninho de erros do lado, para você anotar o que você errou e retomar de imediato, tá? E fazer revisões. Tem que fazer isso, senão no dia da prova você vai ter esquecido tudo e vai ser um fracasso. Bom, é por isso que eu falei, não adianta nada você fazer simulado se depois que você termina o simulado você não corrige. Tem que corrigir, tem que fundamentar as respostas, tem que saber por que a letra A é correta, por que a letra B é errada, por que a letra C é errada, com paciência, sem pressa. Além disso, eu sempre sugiro que você tem que anotar o seu rendimento total e também por disciplina. Para quê? Para eu entender em quais disciplinas eu vou ter que investir mais, eu vou ter que melhorar. E é importante que você anote quais temas você errou. Ah, eu errei licitação, uma questão sobre licitação. Ok, tenho que retomar a licitação. Eu errei uma questão sobre controle de constitucionalidade. Ok, eu tenho que retomar essa questão. E aí você vai identificar se o seu estudo foi fraco, você não entendeu nada, ou você fez um estudo meia boca, ou você nunca ouviu falar desse tema. Então, você vai identificar o porquê do seu erro na questão.
É esse o objetivo de resolver questões, de fazer simulados. Não é fazer por fazer, não, tá? E aí, como eu disse para você, a prova da OAB não é tão somente sobre conteúdo. Você também tem que ter inteligência emocional. Sandra, o que é ter inteligência emocional? É ser autoconfiante, é saber lidar com a ansiedade, é saber lidar com o medo. Como que eu vou fazer isso, né? Até para a minha preparação não ser aquela coisa agonizante, aterrorizante, né? Eu vejo meus alunos falarem: ai, quanto mais eu estudo, parece que eu não sei nada. Ai, meu marido fala que eu sumo e que não sei o quê, ou seja, é aquela coisa desesperadora. Então, nós temos que buscar fazer com que essa preparação nossa para a OAB seja uma preparação mais leve. Como que a gente vai fazer isso? Ser positivo sempre. Palavras têm poder, gente. Se você achar que você não é capaz, que você fez uma faculdade ruim, que essa prova é coisa de outro mundo, de outro planeta, que você não consegue, o seu cérebro vai ficar mandando esse comando e vai só te levando para o buraco e realmente no dia da prova você vai cair no fracasso. Então, primeiro, você tem que acreditar em você. É por você, tá? É o que eu falei na primeira aula. Se eu quero passar na prova da OAB, primeiro eu tenho que acreditar em mim, ok? Segundo, eu tenho que organizar a minha vida, o meu ambiente, o meu espaço para comportar essa preparação. Porque a preparação para a OAB realmente exige da gente um tempo de dedicação. Não é uma coisa assim de você fez tudo, aí sobrou um tempo, agora eu vou estudar para a OAB. Não, não vai passar, tá? Se você quer passar para a OAB, coloque a OAB como prioridade na sua vida. É por você, é para você, depende de você. Ah, eu não tenho apoio da minha família. Olha, se você não tiver apoio, problema. Se você tiver apoio, ótimo, vai ser mais leve. Mas não espere apoio de ninguém para nada, tá? Lembre-se, é por mim, sou eu quem quero, é o meu sonho. Está em jogo o meu sonho, o meu objetivo de vida. E aí, se você tiver pendenga, eu sempre falo assim: eu tenho um inventário para resolver, tenho o TCC da minha faculdade, tenho o meu estágio. Tente arrumar todas as suas pendengas e pense o seguinte: são 3 meses, a gente está terminando março aqui, né? Então, eu trabalho com um cronograma de 3 meses. Gente, o que são 3 meses para você realizar um sonho para a sua vida inteira? Não custa nada você fazer um sacrifício, tá? Então, é por você. Então, se você tomou essa decisão, você tem que organizar toda a sua vida para que a prova da OAB tenha espaço todos os dias. A gente vai conseguir passar se a gente for persistente, frequente, paciente, positivo e internalizar a nossa aprovação. Agir como um aprovado. E aí, se você tem gente que está te atrapalhando, que não acredita em você, que está te chamando de burro, de fracassado, saia fora desse tipo de gente, tá? É melhor ficar sozinho. Se não tiver ninguém que esteja na mesma sintonia que você, alguém que seja um apoio para você, ou alguém que esteja com os mesmos objetivos que você. Por isso que é importante aqui, e a mentoria é muito legal, porque normalmente a gente tem um grupo de estudo, porque você vai estar se relacionando, você vai estar conversando com pessoas que estão na mesma vibe que você, tá? Diferente daquele que chega o final de semana e quer ir para balada, quer dizer, ele está em outra vibe. Não se junte nesse momento aqui em que você está se preparando com esse tipo de gente. Você tem que juntar com quem está no mesmo objetivo que você. Gente, é muito pouco tempo. Eu garanto para você que se você fizer certinho o dever de casa, em 3 meses você está aprovado, tá? E aí, o que a gente tem que ter? Frequência, determinação e foco. Tem uma frase que diz o seguinte: nós somos o que fazemos repetidamente. Excelência não é um ato, é um hábito. Então, eu não sei estudar.
Vou aprender a estudar. Ah, eu não sei resolver questões. Vou começar a resolver questão. Quando você estiver na 100ª questão, você já vai estar aprendendo a resolver questão. Você só vai chegar na excelência se você repetir, repetir, repetir. Então, se você quer isso, você quer ser aprovado na UAB, não use o seu tempo para perder tempo, para ficar no WhatsApp, para ficar jogando conversa fora, tá? Use o seu tempo, que é a coisa mais preciosa que a gente tem, para aquele objetivo que a gente quer. Então, esses são os passos que eu, Sandra, considero essenciais para que você possa ser aprovado na OAB, ok? E agora, nessa segunda parte da nossa aula, eu trouxe aqui para conversar com vocês 18 artigos da Constituição Federal. Quando eu falo artigos, eu incluo aqui os incisos, né? 18 tópicos que eu considero que são indispensáveis e que são bastante recorrentes. São temas que a FGV adora perguntar. O primeiro deles diz respeito à associação. Aqui eu coloquei os incisos que vão falar da associação e eu vou estar falando aqui o que você tem que ter cuidado para quando cair esse tema você não errar. Nós temos no artigo 5º os incisos 17, 18, 19, 20 e 21. Todos estes incisos referem-se à questão da associação. A própria Constituição, aqui no inciso 17, ela consagra a liberdade de associação. É plena liberdade de associar. Eu posso me associar hoje, desassociar amanhã. Ninguém é obrigado a ficar associado em nenhuma associação. E a liberdade de associação, ela é um direito fundamental de primeira geração. Ela surge nas primeiras constituições escritas que nós tivemos, dentro do chamado constitucionalismo clássico. E o que a Constituição veda? Ela só veda aquelas associações que têm caráter militar. Está vendo a parte final do inciso 17? É livre a liberdade de associação para fins lícitos. O que é uma associação de caráter parlamentar? Eu já estava dando imunidade parlamentar. Associação de caráter paramilitar. São as milícias, né? Por que se chama paramilitar? Porque elas se colocam como forças paralelas ao Estado que se dizem que estão ali dando segurança. No Rio de Janeiro não tem as milícias? E essas milícias são caracterizadas, por exemplo, por usarem uniformes, estão armadas, determinam à população toque de recolhimento. Então, isso é vedado constitucionalmente, tá? Uma outra questão que cai muito é o seguinte, o inciso 18 aqui, só vou falar deles, que a criação de associações e a de cooperativas independem de autorização. Por quê? Porque a Constituição, ela consagra a liberdade de associação. Então, olha, se eu quiser criar a Associação dos Apreciadores de Cachaça de Alambique. Você já tomou cachaça de alambique? É uma delícia, ela não parece cachaça, não, ela é assim meio adocicada. Eu preciso de falar, Estado, você me autoriza a criar essa associação? Claro que não, né? É uma associação de fins lícitos. Além de eu não ter que pedir autorização do Estado, o Estado também não pode interferir no funcionamento de uma associação, tá? O inciso 19, o que se pergunta aqui? Justamente por causa da liberdade de associação, as associações, elas não podem ser dissolvidas, elas não podem, em regra, ter suas atividades suspensas. Quando isso acontecer, é porque a associação está violando a lei ou está com uma finalidade ilícita. Aí, nesse caso, para suspender a atividade da associação, porque a suspensão, em tese, ela é temporária. É por isso que, para suspender, basta uma decisão judicial, que pode ser por meio de uma medida liminar. O que você tem que guardar é
que tanto para suspender a atividade de uma associação ou para dissolvê-la compulsoriamente, só pode por meio de decisão judicial. Nunca decisão administrativa, tá? Nunca. A diferença é que suspensão, você vai pensar, bom, ainda não fechou o meu barraco, não fechou minha associação. Então, pode ser uma decisão aqui, inclusive, por meio de uma medida liminar. Agora, dissolveu o meu barraco, fechou a porta do meu boteco, da minha associação dos apreciadores de cachaça de alambique, aí só pode decisão judicial transitada em julgado. Então, eu coloquei aqui em cima, olha, dissolução, decisão judicial transitada em julgado. Suspensão, só decisão judicial, que pode ser, inclusive, por meio de uma medida liminar. Como a suspensão é provisória, você ainda pode discutir, não há necessidade de se ter uma decisão judicial com trânsito em julgado, tá? Não confunda o inciso 18 com o 21. O que é o inciso 21? Ele diz o seguinte, que as associações, quando autorizadas, o que significa esta autorização? O que é a associação, gente? Os sindicatos, por exemplo, são espécies de associações, tá? As associações, para que elas possam ter personalidade jurídica, elas têm que ser criadas na forma da lei civil. Como? Recriando um estatuto. O estatuto tem que ser aprovado pela Assembleia convocada para esta finalidade. Então, leva-se ao cartório de registro de pessoas jurídicas. Não vai criar uma pessoa jurídica? Olha lá. Quando nasce um gurizinho, você leva para registrar no cartório de registro de pessoas físicas. Vai criar uma pessoa jurídica. O que é uma pessoa jurídica? É uma ficção da lei. Tem lá, cartório de registro de pessoas jurídicas. Então, você vai levar os atos constitutivos da associação. Quais? O estatuto, o edital de convocação para a Assembleia com a finalidade de criar a associação e a ata da Assembleia de Criação. Registra toda essa parafernália no cartório, pronto. Está criada a associação. Se no estatuto estiver a previsão de que as associações elas podem representar os filiados judicialmente ou extrajudicialmente, significa dizer o quê? Que nessa hipótese, se é um tema que diz respeito a uma parte da associação, por exemplo, a Associação dos Delegados de Polícia, eles querem discutir aqui condições de trabalho, condições de salubridade de trabalho. Em vez de cada delegado ingressar com uma ação judicialmente, o que pode ocorrer? A associação dos delegados, se tiver esta autorização no estatuto, elas têm legitimidade para representar os filiados judicialmente. Nesse caso, não precisa de uma autorização específica. Por quê? Porque já existe uma autorização dentro do próprio estatuto no momento da criação da associação, beleza? Então, cuidado, a associação é um tema que cai muito. E o que mais cai é justamente aqui onde eu chamei a atenção de vocês para essas diferenças, para você não se confundir na hora da prova. Se tiverem alguma pergunta, pode fazer no chat. Ainda aqui, no artigo 5º, tá? Os incisos 42, 43 e 44 costumam cair demais. Por quê? Porque a gente se confunde tudo aqui, né? O que diz o inciso 42? Que a prática do racismo constitui crime inafiançável e imprescritível. O que é um crime inafiançável? É aquele que, se você for preso, não tem como pagar a fiança para se ver solto. O que é um crime imprescritível? Pode passar 500 anos, estou exagerando, claro, né? Mas você pode vir a responder por este crime. Aqui embaixo, onde está o mouse, deixa eu pegar aqui meu lapisinho. Aqui, ó. Tá vendo a palavrinha ração? Ração é o macete
para que você não se esqueça de quais os crimes, tá? Que não podem você ser solto por pagamento de fiança e que não prescreve. O RA de racismo são de ação de grupos armados. São quais os crimes inafiançáveis e imprescritíveis? A ração. RA de racismo, ação de grupos armados são imprescritíveis e inafiançáveis. Além disso, o Supremo Tribunal Federal inseriu a injúria racial. Então, a injúria racial, ela foi acrescentada por uma decisão do Supremo Tribunal Federal, tá? O inciso 43. A lei considerará crimes inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou anistia a prática da tortura. Aqui é o outro macete, né? Que normalmente a gente estuda aqui para não esquecer, é o TTTH. O que é o TTH? Tortura, tráfico ilícito de entorpecentes e terrorismo, e o H de crimes hediondos. Então, o que você vai guardar? TTH não tem graça. TTH não tem graça. TTH não tem graça, tá? Não tem graça. Não se aplica a eles nem a graça ou a anistia, que seria o perdão. Então, esses são os dois macetes que a gente tem aqui. Ração, para você guardar o inciso 42, e o TTH, para você guardar o inciso 43. Inciso 44, constitui crime inafiançável e imprescritível, nós já falamos, ação de grupos armados. Então, estude bastante estes 3 incisos, porque eles costumam muito serem cobrados aqui nas provas da FGV. Ela adora estes incisos. Então, você não pode ir para a prova da FGV sem dominar estes incisos, tá? O que mais que a gente tem? Agora eu vou falar aqui um pouco do Poder Judiciário. Vou entrar no tema competência, que eu até publiquei hoje um reel sobre isso, eu não sei se vocês são meus seguidores, se viram isso. Bom, olha só, todo tribunal, ele possui 2 tipos de competência, competência original e competência recursal. Na boa, o tribunal, ele é criado mais para a gente ter possibilidade de recorrer. É o que eu falo para os meus alunos, o tribunal é para você exercer o ius esperneandi. Eu fiquei descontente com a decisão, eu vou me espernear. Aonde? Para os tribunais. Mas eles também possuem competência originária. Então, olha só, você vai ter que ter cuidado com esses 3 artigos que eu coloquei aqui, que também são objeto de prova. Artigo 102, inciso 1º, a linha E. Compete ao Supremo a guarda da Constituição. Inciso 1º é a competência originária. Originariamente, gente, quando tiver um litígio entre Estado e estrangeiro, no meu exemplo hoje eu até citei China. Então, de um lado, vamos colocar aqui, de um lado, China. De outro lado, versus, pode ser quem? União, estados, minha canetinha está fraca, Distrito Federal ou Território Federal. Vejam que o município não está aqui, tá? Então, Estado estrangeiro, Rússia, China, organismo internacional, Organização Internacional do Trabalho, ONU, de um lado. De outro lado, o Estado do Rio de Janeiro, o Estado de Goiás. Quem vai julgar esse conflito? É o Supremo Tribunal Federal. Ou, se eu tiver aqui, Estado estrangeiro, Estados Unidos, de outro lado, território federal. Atualmente, nós não temos territórios federais.
Mas a Constituição não proíbe a criação, ela só diz que, se for para criar um território federal, só pode por meio de lei complementar. Então, pode ser que a gente venha a ter um território. O território não faz parte da Federação Brasileira. Ele não goza de autonomia, ele pertence à União, por isso que ele se chama território federal. Então, de um lado, Estado estrangeiro ou organismo internacional, de outro, União, Estados, DF e territórios. Quem julga originariamente esse conflito? Eu quero dizer o quê? Que você, enquanto advogado que foi chamado para resolver esse problema, você vai entrar com ação direto, você pula tudo e vai direto para o Supremo Tribunal Federal. Ok? Beleza, vamos falar aqui agora do 105. Compete ao STJ julgar em recurso ordinário. O que é o recurso ordinário? É o famoso ROC, Recurso Ordinário Constitucional. Então, cabe ao STJ julgar por meio de ROC causas em que foram partes de um lado Estado estrangeiro, de outro lado organismo internacional, não, peraí, do mesmo lado Estado estrangeiro ou organismo internacional. Por exemplo, ONU ou China, do outro município. Aqui no distrito, eu moro em Brasília, aqui não tem município, então vou pegar um município que vocês moram aí. Onde vocês moram? Vocês moram em município? Coloca aqui no chat para mim, por favor. Para eu pegar o seu município para citar como exemplo, já que onde eu moro não tem município. Todo mundo caladinho. Vamos pegar aqui o município, aqui no estado de Goiás, que é meu vizinho, tem o município de Goiânia. Então, de um lado, China versus Goiânia, tá? No primeiro grau, quem vai julgar não é mais o Supremo, tá? Quem vai julgar no primeiro grau esse conflito é o juizinho da Justiça Federal, aqui, ó, artigo 109. Aos juízes federais compete processar e julgar, inciso 2, causas entre Estado estrangeiro ou organismo internacional de um lado, de outro lado, município ou pessoa. Eu, por exemplo, Sandra. Um conflito entre China versus Sandra. Você foi constituído advogado para entrar com essa ação. Você vai entrar onde? Na Justiça Comum Federal de primeiro grau. E olha que interessante. A gente aprende na faculdade que decisão de juiz de primeiro grau vai caber sempre apelação. Decisão de juiz de primeiro grau vai caber sempre apelação. Mas aqui é uma exceção, não cabe apelação dessa decisão do juizinho de primeiro grau. Vai caber ROC. Cabe ROC direto para o STJ. Então, dessa decisão do juiz da Justiça Comum Federal no primeiro grau, quem perdeu vai recorrer. Recorrer para onde? Para o STJ. Não cabe, olha aqui embaixo que eu coloquei no slide, não cabe apelação neste caso. Não cabe apelação neste caso. Nesse caso, você, enquanto advogado, já entra direto com o ROC no STJ. Cabe ao STJ julgar ROC em causas que foram partes Estado estrangeiro ou organismo internacional de um lado, de outro lado, município ou pessoa residente ou domiciliada aqui no país. Perceberam a diferença? Então, muito cuidado, porque a tendência aqui nestes casos, como a gente aprendeu aqui, de decisão de juiz de primeiro grau, eu apelo. De decisão de juiz de primeiro grau, eu apelo. Só que aqui eu não apelo. Não cabe a apelação. Cabe ROC direto para o STJ. Cuidado, porque no Supremo também nós temos ROC, mas aqui o ROC não é para o Supremo, é para o STJ, tá? Quero chamar a atenção aqui, por último, sobre controle de constitucionalidade. Quais os artigos que eu considero mais importantes aqui no controle de constitucionalidade?
Artigo 97. O que é o artigo 97? Ele trata da cláusula de reserva de plenário. O que é isso aqui, gente? Nós temos dois tipos de controle, controle difuso e concentrado. O que é o controle concentrado? Ele se chama concentrado porque ele está concentrado em um órgão do judiciário. Qual é esse órgão quando a violação for à Constituição Federal? É o Supremo Tribunal Federal, ninguém mais. Por isso que ele se chama controle concentrado. O difuso é aquele controle que pode ser feito por qualquer um. O que é difuso? Espalhado. Qualquer um, assim, qualquer órgão do Poder Judiciário pode fazer controle difuso. Então, Sandro, o juiz de primeiro grau faz controle de constitucionalidade? Faz. O difuso, concentrado, é só o Supremo, só o Supremo, só o Supremo. O juiz de primeiro grau, ele não trabalha colegiado, ele trabalha sozinho, ele, Deus e a canetinha dele, se ele acreditar em Deus. Ok. Esse artigo 97, ele se aplica somente para tribunais. Olha que coisa interessante, a gente tem mania de achar que o juiz de um tribunal é mais importante do que o juizinho de primeiro grau. Mas nesse caso aqui não é, sabe por quê? Porque o juiz de primeiro grau, ele pode sozinho fazer controle de constitucionalidade. Controle difuso, claro. Você sabia que um juiz de um tribunal, nem do Supremo, pode fazer controle de constitucionalidade sozinho? Não pode, não pode, não pode. Por que ele não pode? Por causa do artigo 97. Olha o que diz o artigo 97. Somente pelo voto da maioria absoluta dos seus membros ou dos membros do órgão especial poderão os tribunais declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo. Por quê? Porque no tribunal os juízes não trabalham sozinhos, eles trabalham em colegiado. Mas aqui o que o artigo 97 diz? Ele disse que quem pode declarar a lei, o ato normativo inconstitucional é ou o plenário do tribunal, o que é o plenário? A reunião de todos, ou o órgão especial. O que é esse órgão especial? Esse órgão especial, ele está aqui no inciso 11 do artigo 93. O que diz o inciso 11? Tribunais com mais de 25 juízes, pode-se criar um órgão especial. Esse órgão especial tem que ter, no mínimo, 11 juízes e, no máximo, 25. Se um tribunal, gente, tiver... Vamos pegar o STJ. O STJ tem 33 ministros, a idade de Cristo, para você se lembrar. O STJ, ele é dividido em câmaras, sessões, turmas, que são os chamados órgãos fracionários. Os órgãos fracionários não podem declarar inconstitucionalidade, tá? Quem pode? É o pleno. O que é o pleno do STJ? A reunião dos 33. Mas lá tem órgão especial. Quando tem o órgão especial no tribunal, o órgão especial é o órgão mais importante do tribunal. É ele quem faz controle de constitucionalidade. É ele que pacifica a jurisprudência. É ele que decide sobre divergência jurisprudencial do tribunal, tá? Então, esse artigo 97, ele só vai valer para tribunais, todos os tribunais. O Supremo, por exemplo, ele só tem 11 ministros. Se ele só tem 11 ministros, ele pode ter órgão especial? Não. Então, lá só tem 2 turmas, primeira e segunda turma, e o plenário. Então, lá, quem faz controle de constitucionalidade? O plenário, tá? As turmas não podem. Só existe uma exceção, que a turma, nesse caso, não remete o processo para o plenário. Se o plenário ou o órgão especial daquele tribunal já decidiu aquele tema, já bateu o martelo, ou se o Supremo já bateu o martelo naquele tema. Aí, claro, faz sentido, numa apelação no TJ, por exemplo, de forma preliminar,
a parte argue uma inconstitucionalidade. Faz sentido a turma parar todo o julgamento da apelação, remeter de novo a arguição de inconstitucionalidade para o pleno ou para o órgão especial, se o Supremo já definiu o tema, ou o próprio órgão especial do tribunal já definiu o tema? Claro que não. Aí, nesse caso, o que a turma vai fazer? Copia e cola a decisão e vai decidir o mérito da apelação, tá? Se não houve decisão nem do tribunal, nem do Supremo, tem que parar a apelação, sobe para o órgão especial ou para o plenário só a arguição de inconstitucionalidade. O mérito da apelação fica na turma, porque é ela que vai decidir depois, conforme o plenário julgou o pedido de inconstitucionalidade, tá? Ok? Dúvidas sobre isso? Vamos falar um pouquinho do controle concentrado, que é um tema muito amado aqui da FGV. O que você tem que saber do controle concentrado? Os legitimados. Artigo 103. É obrigado. Qual é o bizu do 103 para você guardar? São 3 pessoas: Procurador-Geral da República, Presidente da República, Governador de Estado. 3 mesas. Mesa das Assembleias Legislativas, mesa da Câmara, mesa do Senado. Cuidado, mesa do Congresso Nacional não está lá, tá? E 3 entidades: Conselho Federal da OAB, confederações e associações. Só essas pessoas que podem entrar com as ações diretas que fazem parte aqui do controle concentrado, que são ADI, ADO, ADC e ADPF. A ADI interventiva faz parte do controle concentrado, só que no caso da ADI interventiva, ela só tem um legitimado, que é o Procurador-Geral da República. Esse controle concentrado, quem julga estas ações diretas? As 5, Supremo Tribunal Federal. A competência originária para julgar uma ADI, uma ADC, uma ADO, uma ADPF e uma ADI interventiva é só do Supremo Tribunal Federal. Uma outra questão importante é que a ADI só pode ter por objeto leis federais e estaduais. Lei municipal não pode ser objeto de uma ADI no Supremo. Aonde está isso, Sandra? 102.1a. Então, na ADI, eu só posso discutir leis posteriores à Constituição de 88. Só. Lei anterior, ela só pode ser discutida numa ADPF. Na ADI, nunca. Agora, todas as leis federais ou estaduais posteriores a 5 de outubro de 88 podem ser objeto de uma ação direta no Supremo, tá? O controle concentrado, você tem que ficar atento com relação aos efeitos subjetivos e temporais. O que é o efeito subjetivo? Quando o Supremo declara uma lei inconstitucional numa ADI, essa decisão vale para quem? Todos os órgãos do Poder Judiciário, mais todos os órgãos da administração pública direta e indireta. Quem que não está obrigado a seguir a decisão do Supremo? O próprio plenário do Supremo, porque ele pode mudar de entendimento, mas as turmas estão obrigadas. O Supremo tem 2 turmas, primeira turma e segunda turma estão obrigadas. Além disso, minha gente, o Poder Legislativo, na sua função legiferante, ele não está obrigado. Por quê? Porque você sabe que se o Supremo declarar uma lei inconstitucional, o Congresso Nacional quiser, ele vai lá de novo, apresenta um projeto de lei sobre o mesmo tema. Aí o Supremo pode declarar inconstitucional, o Congresso vai lá de novo e pode ficar nesse pong-ping, ping-pong. Por quê? Porque a lei é superior à jurisprudência, tá bom? Inclusive, tem um exemplo aqui no estado de Goiás, meu vizinho. Houve uma lei federal que permitia a exploração do amianto, o Supremo declarou ela inconstitucional. Goiás foi lá e elaborou uma lei estadual para permitir a exploração do amianto. Lá eles exploram o amianto, sabia? Sandra, e aí, se o Supremo declarar essa lei inconstitucional? E aí que eles podem fazer de novo uma lei autorizando. E aí pode ficar nesse ping-pong, entendeu? Por quê? O legislativo ele não se vincula às decisões proferidas pelo Supremo na função
de legislar, porque o legislativo ele também exerce função atípica de administrar. Quando ele estiver no exercício de função atípica, ele se vincula. Uma outra observação interessante é que eu disse para você que o executivo vincula, mas o presidente da República ele não pode legislar a medida provisória. Então, quando ele estiver no exercício de função atípica de legislar, porque a função típica dele não é legislar, é administrar, tá? Nesse caso, ele também está desvinculado, ou seja, ele vai editar uma medida provisória, a medida provisória pode passar por cima de uma decisão proferida pelo Supremo, que ele está no exercício de função legislativa, tá? Então, isso é efeito subjetivo. Erga omnes e vinculante, vincula todo mundo, exceto função legislativa, mais o plenário do Supremo, porque o Supremo ele pode mudar de opinião. Professores, se alguém desrespeitar, se desrespeitar, cabe reclamação. Reclamação não é recurso, é uma ação que precisa de advogado, que vai fofocar lá no Supremo que o governador do estado ou um juiz desrespeitou uma decisão do Supremo. Então, a reclamação serve para preservar a competência do Supremo e a autoridade das suas decisões, ok? E o que é efeito temporal? É o seguinte, a partir de que momento a decisão tomada pelo Supremo vai valer? Em regra, é o seguinte, adotamos a teoria da nulidade das normas. O que diz essa teoria? Que lei declarada inconstitucional é igual a lei nula. Se é igual a lei nula, significa dizer o quê? Que não produz nenhum efeito. Então, quando o Supremo declara uma lei inconstitucional, essa decisão retroage. É o chamado efeito ex tunc. Retroage para atingir a origem do ato. Essa é a regra. Mas vocês sabem que o Supremo ele pode modular esse efeito. Ele pode modificar, manipular. É o chamado Instituto da Modulação dos Efeitos Temporais, previsto na Lei 9868, artigo 27. O que diz lá? Que o Supremo ele pode mudar o efeito temporal por questão de segurança jurídica ou excepcional interesse social. Então, ele pode dizer assim, olha, por questão de segurança jurídica, blá, 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 eu entendo que a lei é inconstitucional, mas a minha decisão só vai valer daqui para frente. Nesse caso, ele vai aplicar o efeito ex nunc, quer dizer, nunca retroage. Ou ele pode ainda aplicar um chamado efeito pró-futuro ou prospectivo, que é quando ele vai dizer, essa minha decisão vai valer daqui 6 anos, daqui 6 meses, daqui 2 anos. Então, temos estes 3 efeitos. Qual é a regra? Efeito ex tunc, mas ele pode mudar esse efeito por um dos critérios, ou 2, mas também tem que ter um quórum qualificado do Supremo. Ele só pode mudar o efeito temporal se, no mínimo, 8 ministros aceitarem. Ou seja, essa decisão para mudar o efeito ex tunc só pode ser tomada, no mínimo, por 8 ministros. Se 8 ministros, no mínimo, não concordarem, não vai mudar a regra. Vai ser aplicado o efeito ex tunc, tá? Bom, quando o parâmetro for a Constituição Estadual, nós temos controle concentrado no TJ, só no TJ da Justiça Comum Estadual. E aí, uma ADI no TJ, sim, pode ter por objeto lei municipal. Aqui eu trouxe uma súmula para vocês, que é a súmula 642, que diz o seguinte, não cabe ADI de lei do Distrito Federal derivada da sua competência legislativa municipal. O que é isso aqui? Quem não mora no Distrito Federal acha o Distrito Federal muito esquisitinho, e realmente é, sabe? Aqui, por exemplo, nós sediamos a capital federal, e ao mesmo tempo que Brasília é a capital do Estado brasileiro, e ao mesmo tempo Brasília também é a capital do Distrito Federal. E a Constituição, ela proíbe a divisão do Distrito Federal em municípios, mas, ao mesmo tempo, no artigo 32, ela diz que o Distrito Federal possui competência
cumulativa. Por quê? Porque ele cumula competências que são típicas dos estados e dos municípios. E a nossa lei maior, ela não se chama Constituição, como a dos outros estados, ela se chama Lei Orgânica. Mas o Supremo disse que ela tem status de Constituição estadual, ela se equipara às constituições estaduais. Agora, o que a gente tem que ter cuidado? Como o Distrito Federal ele cumula competências que são dos estados e dos municípios, quando houver uma lei distrital aqui aprovada pela Câmara Legislativa, para saber se ela pode ser objeto de uma ação direta no Supremo, tem que saber se a norma da lei orgânica que foi violada é uma norma típica de competência dos municípios. Porque se for uma norma típica de competência dos municípios, essa lei não pode ser objeto de uma ADI no Supremo. Ela só pode ser objeto de uma ADI aqui no TJDFT, tá? Beleza, gente? Então, isso é o que eu tinha preparado aqui com muito carinho para vocês nessa nossa segunda aula aqui da semana do passo a passo. Depois eu vou comunicar para vocês o link da aula, para quem quiser rever a aula, né? Quem chegou um pouco depois, ou para quem não assistiu, poder assisti-la, tá bom? Eu quero agradecer a participação de todo mundo. Depois também eu vou postar os PDFs, alguém pediu. Eu vou deixar para postar os PDFs todos juntos da terceira aula. E aí eu já quero convidar vocês, então, para a nossa terceira aula, que será sexta-feira, às 19h30, e aí, próximo ao horário da aula, eu compartilho o link, tá? Alguém tem alguma pergunta, alguma observação? Se não, tudo certo? Então, muito obrigada, um beijo para vocês, e a gente se encontra na sexta-feira, tá bom? Tchau, tchau, fiquem com Deus, boa noite.